Olá, meninas e meninos. A nossa aula de hoje o nosso assunto vai ser classificação das cadeias carbônicas. O que seria isso? O átomo de carbono, nós vimos no terceiro postulado de Kekulé, que ele pode formar cadeias, e essas cadeias, elas recebem algumas classificações, como de acordo com a forma com que os átomos de carbono, eles estão organizados, estruturados, tá joia? Vamos lá. A primeira classificação é a seguinte: ao se juntar, ao formar essas cadeias, essa cadeia pode ser classificada, né, como aberta, acíclica ou alifática. Esse termo aberta, acíclica ou alifática é o mesmo termo. É aquela cadeia que não apresenta o que? Ciclos. Ou seja, é uma cadeia tipo uma linha reta. Ela sempre vai apresentar duas extremidades, extremidade inicial e extremidade final. Como, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, extremidade inicial e extremidade final. É tipo uma retinha. Então, são esse tipo de cadeia, ela é classificada aberta, acíclica ou alifática. Esses termos é para identificar o mesmo tipo de cadeia. Se eu dizer que a cadeia é cíclica, é a mesma coisa de eu dizer que ela é aberta. Se eu dizer que ela é aberta, é a mesma coisa de dizer também que ela é alifática, tá joia? Vamos lá. Com relação quando ela apresenta ciclos, quando apresentar a cadeia apresentar ciclos, ela é classificada como fechada ou cíclica, como os exemplos aqui mostrados abaixo. Continuando, a cadeia também pode ser classificada como o quê? Como mista. O que é uma cadeia mista? É a que apresenta as duas formas. Uma parte da cadeia é formada por uma cadeia aberta e a outra parte da cadeia é formada por uma cadeia cíclica ou fechada, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Ó, a gente tem uma parte cíclica, uma parte fechada e aqui ó, uma parte aberta. Então, é aquela a cadeia mista, é aquela que vai apresentar as duas partes. Uma parte fechada, que é a cíclica, ou outra acíclica, que é a parte o quê? A cíclica é a cadeia do tipo aberta, é a parte aberta, tá joia? Analisando aqui, né, essas cadeias, o que nós observamos? As cadeias normais, elas apresentam apenas o quê? Duas extremidades, tá certo? Ó, duas extremidades. Enquanto as cadeias ramificadas, elas vão apresentar mais de duas extremidades, tá certo? Uma, duas, ó, três, quatro. Sempre quando uma cadeia apresenta mais de duas extremidades, ela é classificada como ramificada. E quando apresentar somente duas extremidades com carbonos, como aqui, ó, ela é classificada como normal, tá joia? Continuando. A cadeia também pode ser classificada como saturada ou insaturada. Isso está relacionado o quê? Com o tipo de ligação que está envolvida nessas cadeias. Quando entre os átomos de carbono apresentar apenas ligações do tipo simples, ela é uma cadeia saturada. Ó, a gente olha aqui essa dupla ligação, mas ela não está dentro da cadeia carbônica. Como ela não está dentro da cadeia carbônica, essa cadeia aqui, ela é considerada o quê? Como saturada, porque entre os carbonos, nós só temos que tipo de ligação aqui? Entre os carbonos, nós só temos ligação do tipo simples. Então, uma cadeia carbônica que entre os carbonos apresente somente ligações simples, ela é classificada como saturada. Já uma cadeia carbônica, ou seja, que entre os átomos de carbono nós tenhamos ligação do tipo dupla ou tripla, aqui tripla e aqui dupla, nós vamos ter o quê? Que classificação para essa cadeia? Insaturada. As cadeias que apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono é classificada como saturada. Cadeias que entre os átomos de carbono apresente somente ligações simples, ela é do tipo que saturada, tá joia? Quanto à presença de outros átomos na cadeia, a gente sabe, se a cadeia carbônica for formada apenas por átomos de carbono e hidrogênio, como essa daqui, ó, entre os átomos de carbono aqui, nós temos algum outro elemento químico, diferente de carbono e hidrogênio, não. Como nessa cadeia aqui, entre os átomos de carbono, nós não temos nenhum outro elemento químico que seja diferente
de carbono e hidrogênio, essa cadeia aqui, ela é considerada, né? Ela é classificada como homogênea, assim como essa aqui, tá vendo? Ela também é homogênea, porque entre os átomos de carbono não temos nenhum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. O que é que acontece? Esse grupamento aqui, que a gente mais tarde vai aprender, é uma hidroxila, ela não está o quê? Entre átomos de carbono. Aqui tem um átomo de carbono, mas aqui do lado dela é o quê? É um átomo de hidrogênio. Então, como ele não está entre átomos de carbono, essa cadeia é considerada como homogênea. Para ser considerada heterogênea, essa cadeia tem que apresentar entre os átomos de carbono, que elementos diferentes, né, de carbono e hidrogênio, como é o caso que dessas duas cadeias. Aqui a gente tem carbono, aqui esse tem carbono, aqui também temos e aqui também temos. Então, entre os átomos de carbono, nós temos aqui o que? O elemento oxigênio. Entre esses dois átomos de carbono, nós temos aqui o elemento químico nitrogênio. Por conta disso, o que é que acontece? Essas duas cadeias, elas apresentam o que? Um heteroátomo na cadeia. Por isso, ela é classificada como que? Heterogênea. Ou seja, aquela cadeia carbônica que apresenta um heteroátomo na sua cadeia, ela vai ser classificada o que? Como heterogênea. Homogênea não apresenta heteroátomo na cadeia. Heterogênea, o que? Possui heteroátomo na cadeia, que significa o quê? Um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono, tá joia? Continuando. A cadeia carbônica ela pode ser classificada como alicíclica ou aromática. Isso quando a gente já tem o que? A cadeia fechada. Quando nós temos uma cadeia fechada ou cíclica, ela pode ser classificada como alicíclica ou aromática. Quando nós observamos, nós temos uma cadeia fechada, ela vai ser o que? Alicíclica ou aromática. Para ela ser classificada como alicíclica, ela não vai apresentar nenhum anel benzênico. Um anel benzênico é um anel desse tipo aqui, ó, que apresenta ligação duplas alternadas, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, um anel dessa forma, que apresenta ligações duplas alternadas, é um hexágono que apresenta ligações duplas alternadas. Isso aqui é um anel benzênico. Então, uma cadeia fechada, classificada como aromática, ela tem que apresentar o quê? Um anel benzênico. Já se a cadeia fechada não apresentar nenhum anel benzênico, ela é classificada como o quê? Como alicíclica. As duas são fechadas ou cíclicas. Fechada ou cíclica é a mesma coisa. Mas aquela que não possui anel benzênico, ela é alicíclica. E aquela que possui anel benzênico, ela é aromática, tá joia? Continuando. Com relação ao tipo de ligação também dessas cadeias cíclicas, que pode ser né, aromática ou alicíclica, como a gente viu aqui, né? As cadeias aromáticas, as cadeias fechadas, desculpe, a cadeia fechada, ela pode ser classificada como alicíclica ou aromática, e elas também podem ser classificadas com relação ao tipo de ligação que elas apresentam, se saturada ou insaturada. Aquela cadeia cíclica que não apresentar nenhuma dupla ou tripla ligação, ela é considerada o quê? Como saturada, ou seja, se apresentar somente ligações simples, que é o caso aqui dessas cadeias. Já aquela cadeia que apresentar ligação dupla ou tripla, pelo menos entre carbonos, né? Possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla, ela vai ser classificada o quê? Como insaturada. Então, a gente viu que nós temos as cadeias fechadas ou cíclicas, elas podem ser classificadas, essas cadeias cíclicas, né? Elas podem ser classificadas como alicíclicas ou aromáticas. Dependendo do tipo de ligação que elas tenham, pode ser classificada como saturada ou insaturada, ó. Essa cadeia aqui, ó, ela é alicíclica, porque ela não possui anel benzênico. E essa daqui, ela é o quê? Ela é saturada, porque possui apenas ligações simples. Essa daqui, ó, ela é alicíclica, porque não possui anel benzênico. E ela é classificada o quê? Como insaturada, porque, ó, aqui, ó, ela apresenta uma dupla ligação.
E sempre as ligações aromáticas, sempre as cadeias aromáticas, ligações não, desculpa. Sempre as cadeias aromáticas, elas sempre serão classificadas como o quê? Como insaturadas, porque sempre os anéis benzênicos apresentam em sua estrutura a dupla ligação. A cadeia cíclica do tipo alicíclica vai poder ser classificada, né, como saturada ou insaturada. Saturada se só tiver ligações simples, insaturada se apresentar ligação dupla ou tripla em sua composição. Como esses exemplos aqui, ó, essa dupla ligação, ela está fora da cadeia. Portanto, a cadeia aqui é formada somente por ligações simples. Por isso que essa cadeia do tipo alicíclica, ela é o quê? Ela é uma cadeia cíclica do tipo alicíclica que possui somente ligações simples. Por isso que ela é do tipo saturada. Já essa daqui, ó, essa daqui, ela apresenta uma dupla ligação, por isso que é classificada como insaturada, assim como essas duas outras aqui, tá joia? Continuando aqui, ó, com relação à presença ou não de heteroátomo, as cadeias fechadas também podem ser classificadas como homocíclica ou heterocíclica. A homocíclica é aquela cadeia fechada que só apresenta o quê? Carbono e hidrogênio entre os átomos de carbono, ou seja, entre os átomos de carbono, uma cadeia que não apresenta nenhum tipo de heteroátomo, ela é classificada como homocíclica, tá certo? Homocíclica é aquela cadeia carbônica fechada que só apresenta entre os átomos de carbono, só apresenta o que? Átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, entre os átomos de carbono e hidrogênio, a gente não possui nenhum tipo de heteroátomo, ou seja, nenhum tipo de elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. Aí você, professor, e esse oxigênio aqui, ó? Esse oxigênio aqui, ele está dentro da cadeia carbônica? Não. Aqui, ó, entre os átomos de carbono, para ser dentro da cadeia carbônica, esse heteroátomo, esse elemento químico, ele tem que estar entre os átomos de carbono. Como esse oxigênio aqui não está entre os átomos de carbono, ele não é avaliado, ele não é classificado como heteroátomo nessa cadeia aqui, tá joia? E quando ela for chamada de heterocíclica, é quando ela apresenta o quê? Um heteroátomo, ou seja, um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, que entre átomos de carbono, ok? Ó. Entre esses dois átomos de carbono, nós temos esse oxigênio, que se comporta aqui nessa cadeia como o quê? Como heteroátomo, assim como o nitrogênio aqui, ó, nessa outra cadeia aqui, ó. Aqui tem carbono, o que é que acontece? Como tem um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio nessa cadeia fechada aqui, ela é classificada como que heterocíclica. Homocíclica só apresenta carbono e hidrogênio dentro da cadeia carbônica. Entre os átomos de carbono e hidrogênio, quando a gente tiver um elemento químico diferente deles, diferente de carbono e hidrogênio, nós temos o que? Uma cadeia heterocíclica, tá joia? Aqui nós temos aqui, ó, mais cadeias fechadas. Só que todas essas aqui, ó, são cadeias o quê? Fechadas ou cíclicas, que nós classificamos. E essas daqui são o quê? Aromáticas. Elas não são alicíclicas. Por que elas são aromáticas? Porque todas elas aqui, elas apresentam o quê? Anel benzênico, ok? Todas elas apresentam o anel benzênico, que é esse anelzinho aqui, ó. Que é formado por 3 ligações duplas, ou seja, ligações duplas e simples alternadas, tá joia? Continuando. Quanto ao número de anéis aromáticos, tá certo? Aqui nós vimos diversas cadeias aromáticas. Então, ó, com 2 ciclos, com um ciclo, com 2 ciclos juntos, 2 ciclos separados. Com relação a isso, nós também nós classificamos a cadeia, tá joia? Quando a cadeia ela apresentar uma cadeia aromática, um único anel, essa cadeia aromática ela é classificada como mononuclear. Quando ela apresentar mais de um anel aromático, ela é classificada como polinuclear. A cadeia fechada do tipo aromática possui apenas um anel aromático, ela é o que? Mononuclear. Apresenta mais de um anel aromático, ela é o que? Polinuclear, tá joia? Continuando aqui, ó, como a gente viu lá em cima, que os anéis eles podem estar juntos, né? Ou separados.
Então, juntos nós chamamos de condensados, quando uma cadeia aromática ela for classificada como polinuclear, ela pode ser polinuclear com os anéis isolados ou condensados. Isolados quando esses anéis aromáticos estiverem separados e condensados quando esses anéis aromáticos estiverem juntos. Ou seja, essa é a cadeia aromática polinuclear do tipo que condensado. Polinuclear porque tem mais de um anel benzênico e condensado porque esses anéis benzênicos, ó, eles estão o quê? Estão juntos. Já o caso desses dois anéis benzênicos, eles estão o quê? Separados. É uma cadeia aromática do tipo polinuclear, porque tem mais de um anel benzênico, mas o que é que acontece? Estão separados. Quando eles estão separados, eles são considerados como isolados, tá joia? Continuando. Aqui, para finalizar essa nossa aula de classificação das cadeias carbônicas, nós temos aqui um pequeno resumo, tá joia? A cadeia carbônica é o quê? É como os átomos de carbono estão interligados, estão ligados para formar essa cadeia. Essa cadeia, essa organização desses átomos faz com que ele tenha algumas classificações. Essa cadeia ela pode ser do tipo aberta, acíclica ou alifática. Quando ela tiver assim, ela pode ser chamada de normal ou ramificada. Normal quando ela tiver duas extremidades, ramificada quando ela tiver mais de duas extremidades. Saturada quando dentro da cadeia carbônica nós temos apenas o que? Ligações simples. Insaturada quando dentro da cadeia carbônica, ou seja, entre os átomos de carbono, apresentar o que? Ligação dupla ou tripla. Se entre os átomos de carbono, numa cadeia seja normal, ramificada, ela apresentar ligação dupla ou tripla, ela é classificada como insaturada. Caso apresente apenas ligações simples, saturada. Dentro dessa cadeia, a gente pode ter átomos de carbono e hidrogênio ou um outro elemento químico. Se dentro da cadeia carbônica a gente apresentar entre os átomos de carbono, um elemento químico que seja diferente de carbono ou hidrogênio, essa cadeia é classificada como heterogênea, ou seja, a cadeia heterogênea é aquela que vai apresentar o que? Um heteroátomo dentro da sua cadeia. Já uma cadeia homogênea é aquela que entre os átomos de carbono não vai apresentar nenhum heteroátomo, tá joia? Essas são as cadeias o que? Aberta, acíclica ou alifática, que é a mesma classificação. Já as cadeias fechadas, elas podem ser classificadas como alicíclica ou aromática. Alicíclica é aquela cadeia que é fechada e que não apresenta o quê? Esses anéis aqui, que são os anéis benzênicos. E as aromáticas são aquelas que apresentam o quê? Os anéis benzênicos. As alicíclicas, elas podem ser saturada ou insaturada, ou seja, se ela apresentar somente ligações simples, saturada. Se apresentarem uma ligação dupla ou tripla, essa cadeia fechada vai ser do tipo insaturada. Ela pode ser homocíclica ou heterocíclica. Isso aqui está relacionado a quê? A presença ou não de um heteroátomo na cadeia. Se entre os átomos de carbono a gente não tiver nenhum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, essa cadeia fechada ela vai ser classificada como homocíclica. Já se ela apresentar entre os átomos de carbono um elemento químico que seja diferente de carbono ou hidrogênio, ou seja, um nitrogênio, um enxofre, um oxigênio, ela vai ser classificada como heterocíclica, tá joia? As aromáticas, que são aquelas que apresentam o anel benzênico, o que é que acontece? Elas podem ser classificadas como mononuclear ou polinuclear. Mononuclear só vai ter apenas o que? Um anel benzênico. Polinuclear, mais de um anel benzênico. E quando apresentar mais de um anel benzênico, o que é que vai acontecer? Esses anéis podem estar condensados ou isolados. Se mais de um anel benzênico estiver assim de forma separada, eles são considerados isolados. Se eles estiverem juntos, eles serão classificados como condensados, tá joia? Agora, pronto, gente. Agora nós vamos dar continuidade resolvendo esses exercícios. Esse primeiro exercício diz o seguinte:
Sobre os compostos 1 e 2, dados a seguir, analisa as proposições, ou seja, nós vamos observar, vamos ler essas afirmações e ver quais delas estão corretas. A primeira diz, o composto 1 apresenta 3 carbonos primários. Será que isso é verdade? Vamos lá. Esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? 1. Então, ele é primário. Esse carbono aqui, ó, ele só está ligado a esse átomo de carbono. Ele também é primário. E esse átomo de carbono aqui, ó, ele só está ligado também a um átomo de carbono. Ele é primário. Esse aqui está ligado a 1, A2, A3. Esse é terciário, esse não é primário. Esse aqui está ligado a 1, A2. Esse é secundário. E esse aqui está ligado a 1, A2 é secundário. Então, ó, 1, 2, 3. Realmente está correto. O composto 1 apresenta 3 carbonos primários. Enquanto o composto 2, nenhum. Isso é verdade? Não. Porque ó, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos carbonos? Só a esse. Então, esse aqui já é primário. Esse aqui, ó, está ligado a quantos carbonos? Somente a esse. Então, esse aqui, ó, também já é primário. Então, ó, o composto 2 não tem nenhum átomo de carbono primário? Não, isso não é verdade. Ele tem 2 átomos de carbono primário. Esse aqui, ó, secundário, porque ele está ligado a esse carbono e a esse. E esse aqui, ó, está ligado a esse e a esse. Esse é secundário. Então, ele tem 2 primários e 2 secundários. Então, a primeira afirmação, ela é falsa. Ela não é verdadeira. O número de carbonos secundários é o mesmo dos compostos. Vamos lá. Quantos secundários nós temos aqui? Ó? Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é secundário? É, porque ele está ligado a esse carbono e a esse outro carbono. Esse carbono aqui, ele é o quê? Está ligado a esse aqui e a esse outro carbono. Então, isso aqui também está ligado a 2 átomos de carbono. Ele também é secundário. Já esse aqui é o quê? 1, 2, 3. Ele é terciário. Então, esse composto 1... Neste composto 1, nós temos o que? 2 átomos de carbono primário. E nesse aqui, ó, também, ó, esse aqui ó, é secundário e esse também é secundário. Por que esse aqui é secundário? Esse carbono aqui, ó, tá ligado a esse e tá ligado a esse. Ó, esse aqui, ele tá ligado a esse e tá ligado a esse. E esse aqui, ó, tá ligado a esse e tá ligado a esse. Então, esse aqui tá ligado. Esse aqui está ligado a 2 átomos de carbono, assim como esse também está ligado a 2 átomos de carbono. Logo, aqui nós temos 2 átomos de carbono secundário e aqui também temos 2. Logo, o número de carbonos secundários é o que? São iguais nos dois compostos. Logo, essa segunda afirmação ela é verdadeira. Vamos para a terceira afirmação. A cadeia carbônica do composto 1 pode ser classificada, vamos ver a classificação, como acíclica. O que seria acíclica? Acíclica é a mesma coisa da gente dizer que ela é aberta ou alifática. Ela é aberta? É. Ela apresenta 1, 2, 3 extremidades. Ela é homogênea? Ela tem algum heteroátomo? Não. Então, ela é homogênea. Só se ela apresentasse algum heteroátomo, que ela seria classificada como heterogênea, mas ela não tem, ela é homogênea. Ela é ramificada? Sim. Para que ela fosse normal, ela tinha que ter apenas o quê? 1, 2 extremidades. Mas ela tem quantas extremidades? Mais de 2 extremidades. 1, 2, 3. Como ela apresenta 3 extremidades, ela é classificada como ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada, correto. Porque ela tem o quê? Essa dupla ligação que está o quê? Entre átomos de carbono. Então, ó. A cadeia carbônica do composto 1, ela é acíclica, que é a mesma coisa de aberta, homogênea, porque só tem átomos de carbono e hidrogênio, ramificada, porque tem mais de 2 extremidades, e insaturada, porque possui essa dupla ligação. Então, essa nossa terceira afirmação, ela é o que também? Verdadeira. Vamos lá, deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente continuar e ficar menos poluído aqui para a gente poder enxergar melhor. Espera aí. Pronto. Para ficar menos poluído. Vamos para a nossa quarta afirmação. A cadeia do composto 2, agora já a classificação dessa segunda cadeia, ó. Ela é considerada como cíclica? Sim. Ela não é fechada? Ela é fechada. É uma cadeia cíclica. Cíclica ou fechada é a mesma coisa e ela é fechada. Logo, ela é cíclica.
Ela é alicíclica ou aromática? Ela é alicíclica, porque ela, o quê? Ela não possui nenhum anel aromático. Então, ela é alicíclica, tá correto. Ela é heterocíclica ou homocíclica? Hétero, por quê? Ela é heterocíclica porque ela apresenta um heteroátomo, ou seja, esse oxigênio aqui, ó, entre átomos de carbono. Então, ela realmente é heterocíclica. Ela é saturada ou insaturada? Correto, saturada, por quê? Porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, ó, essa quarta afirmação, ela está o quê? Está correta. A quinta afirmação diz: nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário. Isso é verdadeiro? Não, porque ó, esse átomo de carbono aqui do primeiro composto, ele é o quê? Ele é terciário, porque ó, ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Esse átomo aqui ele é terciário. Ele fala que nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário. Logo, o que é que acontece? Essa quinta afirmação, ela é falsa. Então, quais são as verdadeiras? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 é a letra B, a nossa resposta, tá joia? Vamos lá, continuando para a segunda questão aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, continuando para a segunda questão. Na segunda questão fala o seguinte, ó, mostra esse composto aqui, ó. O ácido acetil salicílico de fórmula, essa aqui é a fórmula do ácido. Ele tem diversos nomes comerciais, né? AS, aspirina, entre outros aí. Buferin. E apresenta essa seguinte cadeia carbônica. Ele quer saber a classificação dessa cadeia. Primeira coisa, ela é o quê? Acíclica? Ela é aberta? Ela é fechada? Ela tem duas partes, né, gente? Ela tem a parte aqui, ó, fechada. E tem a parte aqui, acíclica, que é a parte aberta. Se ela tem as duas partes, ela é classificada o quê? Como mista. Então, ó, letra A a gente tira, letra D a gente tira. A gente sabe que ela é o quê? Ela é mista. Segunda coisa, ela é mista. Entre os átomos de carbono, ela apresenta algum heteroátomo. Ó, entre os átomos de carbono, ó, aqui é carbono e aqui é carbono. E aqui temos o quê? Um oxigênio. Então, entre os átomos de carbono, nós temos um elemento químico que é diferente de carbono e hidrogênio. Quando nós temos um elemento químico entre carbonos que seja diferente de carbono e hidrogênio, a cadeia é classificada como o quê? Heterogênea. Então, ela é mista e ela é heterogênea. Então, ó, ela é mista, mas não é homogênea, ela é heterogênea. Então, ó, ela não é aberta, ela não é acíclica, que é a mesma coisa de aberta, ela é mista, mas ela é homogênea ou heterogênea? É heterogênea. Então, ó, a gente já mataria a questão. Ela é heterogênea porque o que? Apresenta esse átomo aqui de carbono. Ela é insaturada? Sim, porque no anel aromático nós temos o que? O anel aromático ele é assim, ó. Um hexágono que tem duplas ligações o que? Alternadas, dupla simples. Como ele apresenta essas ligações, essa cadeia mista, ela é classificada como insaturada. Ela é aromática, sim, porque apresenta o anel aromático. Logo, a letra B é a nossa resposta, tá certo? Mista, sim, apresenta a parte aberta e a parte fechada. Heterogênea, sim, porque possui o quê? Um elemento químico entre átomos de carbono, que é diferente do que? De carbono e hidrogênio, que é esse aqui. Insaturada, sim, porque isso aqui é a representação desse anel. O anel aromático, ele apresenta ligações duplas, o quê? Alternadas. Dupla, simples, dupla. Esse anelzinho aqui é exatamente igual a esse daqui. E aromática, porque apresenta o quê? O anel aromático, tá joia? A nossa terceira questão. Pronto, gente. Continuando aqui com essa questão, ó.
Ele quer saber, ele mostra esse ácido graxo e ele quer saber a classificação dessa cadeia. O que é que acontece? Nós estamos vendo aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é abrir essa cadeia carbônica. Tá vendo aqui que tem esse numeral 4 aqui, aqui tem um numeral 2, aqui tem um numeral 2 e tem esse negocinho de parêntese. O que é que acontece? Quando a gente tem esse 4 aqui, significa que tem 4 desses aqui, ó, de CH2. Aí ficaria assim, ó, CH3, a gente descrevendo, colocando, abrindo essa molécula. Fica CH2 duas vezes, ó, CH2, CH2, porque 4 vezes, ó. Isso aqui só significa 4, que tem 4 dessa estrutura aqui, CH2. CH2 aqui fora significa que tem duas dessa daqui. A gente vai fazendo, ó. Mas de qualquer forma, o que acontece? Quando a gente for abrindo essa cadeia carbônica, ela vai ver que ela vai ficar linear. Ela vai ficar toda retinha, de maneira que nós vamos ter apenas o que? Essa extremidade e essa outra extremidade. Essa cadeia aqui vai apresentar apenas duas extremidades. Apresentando apenas duas extremidades, significa que ela é o que? Aberta. Aberta, pronto, aqui. Se ela não apresenta mais de duas extremidades, ela vai ser normal ou ramificada. Para ser ramificada, ela tem que apresentar o quê? Mais de duas extremidades. Então, essa cadeia aqui, ela vai ser ramificada? Não, ela vai ser normal. Então, essa daqui, ó, essa resposta aqui e essa daqui, a gente já corta. Ela vai ser aberta, normal. Vai ser saturada ou insaturada. Então, ó, a gente ia ter que continuar a abrir essa cadeia. Ó. CH2, CH2. Aí aqui, outro CH2, que são 4, né? CH2. Aí vou comentar CH2 aqui novamente. Que foram quantos? Foram 4, né? 4 de CH2. E vai apresentar aqui CH. Ele disse que são 2 CH. Ó. CH. E aqui CH. O que é que acontece? Quando a gente colocou esses dois CH, o que é que aconteceu? A gente sabe que cada carbono, ele faz quantas ligações? Ele faz 4 ligações. Esse aqui, ó, já tem esse carbono aqui, ó. Vamos lá. Cada carbono a gente tem que lembrar que ele faz o quê? 4 ligações. Esse carbono aqui, ó, tem esses dois hidrogênios, que são 2 ligações, e SS, então já fez 4. Só que esse carbono aqui, quantas ligações ele tem? Ó? Tem 1, 2, 3. Está faltando o quê? A 4ª ligação. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, uma outra ligação. Ficando aqui dupla ligação, o que é que acontece com esse carbono? Ele fica com 2, 3 e com esse hidrogênio 4. A mesma coisa vai ser esse átomo de carbono, ou seja, aí depois a gente vai vir, depois que colocou o CH, vai vir um outro CH2, certo? Mas com isso, ao abrir essa cadeia carbônica, o que é que acontece? Nós fomos obrigados ao quê? A adicionar aqui, dentro da cadeia, o quê? Uma dupla ligação. Se a gente adiciona uma dupla ligação dentro da cadeia carbônica, para que o carbono ele possa ter suas 4 ligações, nós temos já o quê? Nós temos o quê? Uma dupla ligação entre carbonos, ou seja, uma ligação diferente de uma ligação simples. Quando numa cadeia carbônica nós temos uma ligação que é diferente de ligação simples entre carbonos, essa cadeia ela é classificada o quê? Como insaturada. Para que se ela fosse saturada, ia ter que apresentar apenas o quê? Ligações simples, tá certo? Então essa cadeia aqui ela vai ser classificada como o quê? Insaturada. Mas essa questão eu entendo que é um pouco mais complexa. Eu estou resolvendo aqui, estou deixando aqui no vídeo para vocês. Mas na próxima aula que a gente vai ter nossa aula pelo Meet, eu volto para essa questão para explicar pessoalmente para vocês, tá joia? Pronto. Ela vai ser o quê? Ela não vai ser saturada, ela vai ser insaturada. Então, ó, só resta o quê? A letra B e a letra E. Ela é homogênea ou heterogênea? Aí vamos lá. Tá vendo que aqui no final tem COOH. Esse final COOH, isso aqui é isso aqui, ó, C,
dupla O, OH. Então, o que é que acontece? Esses elementos químicos O e OH, eles estão o quê? São diferentes de carbono e hidrogênio, mas eles não estão dentro da cadeia carbônica, tá vendo? Isso aqui, ó, ele está fora da cadeia carbônica. Como está fora da cadeia carbônica, ele não é classificado como uma cadeia o quê? Heterogênea, é homogênea. Portanto, a resposta para essa nossa questão é o que? A letra E. É uma cadeia aberta, porque tem apenas duas ou mais extremidades, ela não tem nenhum ciclo, logo é uma cadeia aberta. Ela é normal porque só tem duas extremidades, não tem mais de duas extremidades. Ela é insaturada porque possui uma dupla ligação entre átomos de carbono, ou seja, uma ligação diferente de ligações simples entre os átomos de carbono. E ela é homogênea porque não apresenta nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono, tá joia? Aberta, normal, insaturada e homogênea, tá joia? Mas eu repito aqui para vocês, semana que vem, na nossa aula pelo Meet, eu explico direitinho mais uma vez essa questão, por conta dessa, a questão da gente abrir, né? Aprender direitinho a abrir essa cadeia carbônica para eu poder estar introduzindo a dupla ou tripla ligação, caso seja necessário, tá joia? Vamos prosseguir. Pronto, a nossa quarta questão é a seguinte. A fórmula estrutural a seguir é do isoctano. A fórmula estrutural a seguir é do isoctano, um dos compostos orgânicos da gasolina. Ele quer saber sobre a classificação dessa cadeia carbônica. Ela tem algum ciclo? Não. Então, ela não é cíclica, ela não é fechada. Ela é o quê? Ela é aberta, porque ela tem quantas extremidades? Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco extremidades. Ela é considerada uma cadeia do tipo quê? Do tipo aberta. Ela é o quê? Ela é aberta. Vamos lá escrever. Letra A. Ela é uma cadeia do tipo aberta, que também pode ser chamada como acíclica ou alifática. Ela é normal ou ramificada? Ela o quê? Tem mais de duas extremidades. Como ela tem mais de duas extremidades, ela é classificada como ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Ela só tem o quê? Entre os átomos de carbono, nós só temos o quê? Ligações simples. Então, ela é saturada. Ela vai ser homogênea ou heterogênea? Homogênea, por quê? Porque ela não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio entre os átomos de carbono. Então, ela é tipo homogênea, tá certo? Cadê? Homogênea. Ela é aberta, ramificada, saturada e homogênea. Certinho? Pronto. Letra B, ele diz: identifique indicando os números correspondentes quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário tem. Ó, vamos fazer assim. Primário eu vou chamar de P, secundário de S, terciário de T e quaternário de Q, tá joia? Vamos ver aqui. Átomo de carbono primário, lembrando, é o que? É todo aquele átomo que só está ligado a um átomo de carbono, né? Isso, então, ó. Esse primeiro aqui só está ligado ao átomo 2. Então, ele é o que? Primário. Esse 6 aqui só está ligado ao 2. Ele é o que? Primário. O sétimo também só está ligado ao átomo de carbono 2. Ele é o que? Primário. Eita. Ele é primário. Vamos lá. O 8, ele só está ligado a quem?
ao átomo 4. Então, ele também é primário. O quinto, ele só está ligado ao 4, também é primário. O átomo 4, vamos agora mudar de cor. O átomo 4, ele está ligado ao átomo 8, ao átomo 5 e ao átomo 3. Ó. O carbono 4 está ligado ao carbono 3, ao carbono 8 e ao carbono 5. Ele está ligado a quantos átomos de carbono? 3. Se ele está ligado a 3 átomos de carbono, ele é classificado aqui, ó, como terciário. Tá joia? O átomo de carbono 3, ele está ligado ao 2 e ao 4. Então, ele só está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é o quê? Secundário. Tá joia? E, por fim, ó, o átomo de carbono 2. Ele está ligado ao carbono 6, ao carbono 3, ao 7 e ao 1. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Como ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, ele é classificado como o quê? Como quaternário. Então, vamos lá. Letra B. Quais são os primários? São quais números? Os números é o 1, 6, desculpa aí, gente. 1, 5, 6, 1, 5, 6, 7 e 8. É primários. Secundário. Secundário, qual é o átomo? Átomo, carbono 3. Terciário. Terciário, qual é o carbono terciário? É o carbono 4. E, por fim, quaternário. Qual é o átomo de carbono? É o átomo de carbono 2. Então, ó, nós temos o átomo de carbono 1, 5, 6 e 7 primário. 1, 5, 6, 7 e 8 são primários. Secundário, somente o carbono 3. Terciário, carbono 4. E quaternário, carbono 2. Pronto, gente. Por hoje, a gente conclui nossa aula por aqui. Semana que vem, nós encontramos no Meet, tá certo? Beijo, tchau, tchau.